Eu ando estudando. A princípio eu estava estudando day trade. Eu acho que todo mundo começa por day trade, né? O João também falou que começou. Eu tinha uma visão sobre ações mais parecida com aquelas pessoas que operam day trade, né? Que era ter ações, valorizou, vendeu e tal, e não conseguia ver pela perspectiva a longo prazo, a perspectiva de uma renda passiva, a perspectiva de uma independência financeira, que as ações poderiam ser uma grande ferramenta para mim, né? E daí eu acabei também tendo alguns lucros, mas também bastante perda, até que eu comecei a abrir meus olhos mais para o longo prazo. E aí eu conheci o João. Olá, graças paz, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à última aula da semana Investidor Cristão. Eu me chamo João Gabriel, sou administrador, sou empresário, invisto há mais de 6 anos e nessa série de aulas você está aprendendo como investir com segurança no mercado financeiro, podendo gerar uma renda passiva de 100, 200, 500, R$ 1.000 ou até mais do que isso, com o propósito de alcançar uma liberdade financeira, claro, com propósito. E olha só, na aula de hoje você vai receber um mapa definitivo com tudo que você precisa saber para começar a investir ainda esse mês. E começar a sua jornada rumo à tão sonhada liberdade financeira com propósito. Você vai receber um plano, passo a passo, para fazer deste o melhor ano da sua vida financeira. E além disso, eu também vou responder algumas perguntas, como por exemplo, quanto é preciso para começar a investir? Ah, João, eu não tenho muito tempo, será que dá para começar a investir mesmo assim? Eu tenho risco de perder o meu dinheiro? Ou como escolher os meus ativos? E também eu vou te apresentar como você pode ter o meu acompanhamento pessoal através da mentoria Sigmund. E após a aula de hoje, meu irmão, minha irmã, você só não investe se não quiser. Mas, se você não assistiu ainda a aula 1 ou a aula 2 da Semana Investidor Cristão, para essa aula imediatamente e volta lá para assistir as aulas que você perdeu. Porque como eu falei nas outras aulas, esse evento foi colocado e estruturado de forma sequencial, lógica, de forma que se você caiu de paraquedas nessa aula, você não vai entender a sequência do raciocínio que a gente quer trazer para você começar a investir de fato. Na aula 1 você viu a grande oportunidade que a Bolsa de Valores, o mercado financeiro, reserva para você. Você também descobriu os 5 erros que quem está geralmente começando a investir acaba cometendo e que impede de investir e gerar uma renda passiva progressiva na Bolsa de Valores. Não ter uma estratégia, não diversificar os seus investimentos e por último, mas não menos importante, não focar na geração de renda passiva. E na aula 2 você descobriu e aprendeu o método 3S, que é a forma mais fácil e simples de começar a investir através da Bolsa de Valores. E respeitando, claro, o princípio da semeadura. Aplicando essa metodologia, você vai conseguir produzir ou construir a sua aposentadoria privada sem depender de governo ou de previdência social. Vai ser capaz de multiplicar o seu patrimônio financeiro ao longo do tempo com segurança. Como eu já te falei, você vai ver rendimentos de 100, 200, 500, 1.000, 5.000 ou até mais caindo na sua conta bancária aí todos os meses. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, a aula 2, corre lá, aproveita enquanto ainda estão disponíveis e depois você vem para a aula de número 3. E assim como a aula anterior, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui para agradecer você que interagiu, mandou lá o seu comentário nas fotos do Instagram, falou um pouquinho sobre o feedback e como foi essas aulas para você. A gente tá junto e eu fico feliz demais com a sua interação. Eu e a minha equipe estamos correndo para responder tudo que vocês mandaram lá nos comentários, no direct, então fica tranquilo, você vai receber aí o seu feedback e a sua resposta. E como prometido, hoje nós vamos unir o que você aprendeu na aula 1, na aula 2 e nessa aula de número 3, você vai ver de forma prática como você pode alcançar ótimos resultados, tão bons ou até melhores do que eu e do que os meus mentorados. Receber meus primeiros dividendos, ver as ações que eu comprei de início começarem a crescer dentro do mercado, se despontarem, eu ver minha carteira um pouco gordinha já, com empresas mais seguras do mercado e com elas me pagando os dividendos, já vendo o meu dinheiro render, isso para mim não tem preço. A sensação do meu primeiro dividendo foi uma coisa bem engraçada, porque verdadeiramente é uma coisa bem pequenininha, né? A gente é uma gota de água no meio de um oceano, você está investindo. E quando você recebe o primeiro dividendo, pelo menos no meu caso, quando eu recebi, eu fiquei bem feliz, assim, porque era algo que eu planejava há muito tempo, mas eu não sabia como fazer, né? Então essa questão da gente entender que não é o patrimônio que importa, mas o que a gente vai receber, né? Que não é o patrimônio que paga as contas. O que paga as contas são os dividendos que vão chegar mensalmente para a gente. Então isso também foi um desbloqueio.
Indo direto ao ponto, eu vou comentar um pouquinho, na verdade, responder algumas perguntas que vocês mesmos, né, colocaram. Meu time aqui, a minha equipe ajudou a sintetizar essas perguntas e a gente vai começar a responder aqui na lata, beleza? Então qualquer dúvida aí, você fica atento porque a gente vai estar respondendo ao longo dessa aula. Quanto dinheiro eu preciso para começar a investir? Essa é clássica e muita gente tem essa dúvida. E isso nasce porque existia uma fala, né? Na verdade era algo que era um fato, né? Antigamente você precisava, não vou dizer ter muito dinheiro, mas ter uma quantia significativa para começar a investir, né? Principalmente quando a gente fala de bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, mas isso não é mais uma realidade já faz um bom tempo, né? Fazendo aqui um resumo, um exemplo bem prático para você. Antigamente só era possível comprar lotes de ações. Por exemplo, João, o que é que você está dizendo aí? Um lote são 100 ações. Então imagina, por exemplo, as ações do Banco do Brasil. Quando eu olhei hoje, já estava em torno de R$40. Então um lote, ou seja, 100 ações do Banco do Brasil, 100 vezes 40, quanto? R$4.000. Então você precisaria de R$4.000 para investir nas ações do Banco do Brasil, porque você só podia comprar 100 ações, um lote, né? Então essa era uma realidade do passado que já não existe mais. Hoje você pode acessar o chamado mercado fracionário. João, que conceito é esse? Simples. Você consegue comprar frações. Então não preciso mais ficar preso a um lote de 100 ações. Eu posso comprar menos que 100 ações. João, menos quanto? Uma ação, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 90, enfim, de 1 a 99 eu consigo comprar no mercado fracionário. Ou seja, trocando em miúdos, você pega, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil que eu citei aqui. Hoje a ação do Banco do Brasil está valendo R$40, na verdade, enquanto eu gravo essa aula aqui. Então, com R$40, se você quisesse começar a investir hoje, você conseguiria comprar pelo menos uma ação do Banco do Brasil tranquilamente. João, me dá mais exemplos aí. Vamos pegar uma outra ação aqui. As ações da Sanepar, por exemplo. Você acha que precisa de quanto dinheiro para comprar uma ação da Sanepar, uma empresa de saneamento? Olha a logo aqui da empresa que aparece para você. Empresa que trabalha com saneamento. Quanto será que você precisaria para começar a investir nela? Menos de R$4. Enquanto eu gravo esse vídeo, as ações da Sanepar estão custando aí, estão sendo precificadas a menos de R$4. João, eu tenho só R$2. Será que tem ações para eu comprar com R$2? Também vai ter ações que você consegue comprar com menos de R$2. Então assim, é praticamente qualquer valor que você consegue começar. Fundos imobiliários, João, me dá um exemplo aí, tem vários fundos, gente, com 10, 8, 20, R$100, né? Geralmente muitos fundos eles oscilam aí na casa dos R$100 por cota, a gente não chama de ação, e sim cota. A cota do fundo imobiliário, que é formado por várias cotas de vários investidores diferentes. Então nesse universo de fundos também é extremamente acessível, com 10, 20, 80, R$100 você já começa a investir tranquilamente. Então, trocando em miúdos, não se preocupa com o valor. Tira essa coisa de, eu preciso juntar muito dinheiro para começar a investir. Negativo, isso não é desculpa, isso não existe. Você consegue começar investindo com pouco. Se você tem R$5 para investir por mês, já dá para começar a criar esse hábito de investimento e começar a semear também. Vamos lá, próxima pergunta. João, não tenho muito tempo. Consigo investir mesmo assim? Muito bom, gente. Essa pergunta do tempo ela é bem importante a gente tratar aqui, até porque você vai lembrar da aula 1, da aula 2, a gente vem construindo, né, qual a ideia dessa metodologia que eu falei, baseado no princípio bíblico da semeadura, onde eu vou plantar, vou colher a 30, a 60 e a 100 por 1 ao longo do tempo, enfim. Qual é a linha, né? Não a linha, mas o objetivo central dessa filosofia de investimentos? Gerar uma renda passiva, né? Você já está cansado de ouvir isso, eu já repeti várias vezes. A renda passiva para quê, João? Para nos consolidar, para nos levar até uma liberdade financeira com propósito, né? Então, uma renda passiva, por definição, é algo que eu ia dizer depende não, na verdade independe do seu tempo. É algo que vai preservar o seu tempo, que é o nosso principal ativo. Então, dentro dessa construção, é claro que não adiantaria a gente lutar ou ter que gastar muito tempo para desenvolver uma estratégia que vai nos dar tempo no futuro. Não tem lógica. Então, essa metodologia que a gente tem falado aqui, é claro, gente, que não é uma metodologia que vai comprometer o teu tempo no presente.
né? Então, eu faço esse exemplo para os meus alunos, né? Eu não vou fazer aqui agora porque eu estou gravando de noite e o mercado financeiro está fechado agora. A Bolsa de Valores tem um horário para abrir e um horário para fechar. Mas hoje aqui eu poderia, né, se fosse durante o dia, se fosse entre 9h30 e 17 horas da tarde, eu poderia em menos de 5 minutos comprar aqui uma ação, 2 ações, uma ação em um fundo imobiliário, enfim. Eu poderia rapidamente fazer isso aqui. Ah, João, então quer dizer que eu só preciso tirar 5 minutos do meu mês para fazer um investimento? Exatamente. Agora, é claro, você precisa entender o que você está fazendo. Então, antes de começar a investir, você vai estar sendo munido de informação como você está se expondo agora. Não existe milagre, não é uma coisa que você vai... eu aprendi algo, né, uma metodologia mágica, onde eu não faço nada e as coisas acontecem. Não é assim. Mas essa metodologia, ela preserva o teu tempo. Quando você entende ela, quando você internaliza ela, aprende sobre ela, basicamente você vai trabalhar, gerar a sua renda e você vai poupar uma parte dessa renda e tirar 5 minutos no teu mês para fazer o teu investimento, né? Para escolher as ações, escolher os fundos, comprar e acabou a história. Então, é uma forma de investimento que não compromete o teu tempo. Ah, João, eu sou muito atarefado, eu estudo, eu trabalho. Perfeito, eu também sou essa pessoa. E graças a Deus existem metodologias de investimento, né, como essa que eu estou te apresentando, que cabe no contexto da nossa vida. Gente, eu não tenho tempo não para ficar vendo as ações, vendo a movimentação. Eu tenho um ministério para cumprir, eu tenho jovens para liderar, eu tenho uma esposa, uma família agora, né, eu vou ter um filho para nascer aí futuramente. Então, existe algo que eu preciso fazer e eu preciso guardar o meu tempo para aquilo que é importante. Então, de forma geral, se você é essa pessoa assim como eu, que é muito atarefada, tem muitos afazeres, glória a Deus pela sua vida e fica tranquilo. Essa metodologia de investimento ela é voltada justamente para eu e você, que queremos preservar o nosso tempo para coisas mais relevantes, mais importantes, mais significantes, como cumprir o nosso propósito. Amém? Tenho medo de perder dinheiro, João. Qual que é o risco desses investimentos? Muito bom. Essa fala do medo, né, a gente já falou em outros momentos, né? Na primeira aula eu citei um pouquinho. E primeiro vamos trocar essa nomenclatura de medo, né? A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, né? Então, vamos trocar essa nomenclatura, vamos colocar receio, né? Muitas pessoas têm receio, de fato, de perder dinheiro. E as pessoas dizem, o meu primo conhece uma pessoa que vendeu a casa, vendeu o carro, investiu e perdeu tudo na bolsa. E essas falas, né? Eu ia dizer nomenclaturas não, na verdade essas falas sem pé nem cabeça, sem entender o contexto, elas vão correndo aí e as pessoas ficam com medo, né? Um dia eu fui começar a investir nesse negócio, só que colocou na mão de uma empresa, a empresa ela acabou perdendo o seu dinheiro, ou era uma pirâmide, enfim. Então, muito desses motivos de receio nasce ou da experiência de terceiros, ou da sua experiência sem saber o que estava fazendo. Muita gente chega para mim, João, rapaz, eu perdi dinheiro, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu, meu Deus, por que tu fez isso? Por que foi inventar de fazer esse tipo de investimento? Cuidado, você nem sabia o que estava fazendo. Então muitas pessoas se expõem a modalidades de investimento que existe um risco muito alto e elas nem sabem, elas nem conseguem administrar aquilo. Eu falei sobre o day trade, por exemplo. Você tem ali um potencial, de fato, de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Só que, da mesma forma, eu diria até mais, porque entra o fator psicológico, você tem um grande potencial de perder muito dinheiro. Então, muito cuidado sobre isso. Beleza, João, mas qual é o risco envolvido nessa estratégia que você está apresentando, falando para nós? Vamos lá, sendo bem aberto com você. Se você segue a risca, aquilo que a gente vem falando, né? Por exemplo, você escolher bons ativos, a gente falou dos ativos, né, poderosos, ativos que não vão ser desastrosos. Então, boas empresas de setores perenes, setores resilientes, que distribuem, né, bons dividendos, têm um bom histórico de lucro, ou da mesma forma, fazendo essa analogia para os fundos imobiliários. E aí você não coloca todos os ovos na mesma cesta, você diversifica. Né? Você tem ações de empresas de energia, de empresas do setor financeiro, de empresas de saneamento, de fundos imobiliários do setor de shoppings, enfim. Você está distribuindo, ou seja, diversificando e se protegendo de coisas que você não conhece. Então, se uma empresa vai mal, a outra vai bem. Se um fundo não vai tão bem, o outro vai performar legal. Enfim, você está diversificando. Eu poderia dizer assim, é algo que é quase inimaginável, né? Mas é praticamente impossível você perder, por exemplo, todo o seu dinheiro numa estratégia de investimento como essa.
Por quê? O que precisaria acontecer, né, vamos pensar nesse cenário caótico, que eu acho que só se o mundo se acabar mesmo aconteceria, de você perder todo o seu dinheiro investido nessa estratégia que a gente vem falando aqui, diversificado, boas ações, bons fundos imobiliários. Qual é o cenário, João? Todas as empresas que você investiu teriam que falir de uma forma que elas ficassem devendo tudo a todos, né? Não sobraria nada para os investidores. Os fundos imobiliários, que são imóveis físicos, teriam que, sei lá, ser explodidos, quebrados ou virassem pó, né? Enfim, é um cenário extremamente impossível, né? Então, o risco que existe, é claro, você comprar ações de uma empresa, ela pode ir bem no período, pode ir mal em outro, então faz parte. Mas se eu estou diversificado em várias empresas de setores perenes, de setores resilientes, em vários fundos imobiliários bacanas, que tem um bom histórico, gente, é um risco extremamente controlado. Na verdade, o risco que eu daria aqui para você é o risco de crescer o seu patrimônio, é o risco de avançar, é o risco de desenvolver uma renda passiva. Então, dentro das estratégias de investimento que você pode adotar, eu diria que essa é uma estratégia bastante conservadora, uma estratégia que tem bastante consistência, que independente de oscilações de curto prazo, no longo prazo, ela pode gerar bons frutos para você. Dentro desse contexto do risco, pessoal, trazendo um adendo aqui, na mentoria Sigmund, quando a gente está ali em contato com o aluno, no grupo dos alunos, as ferramentas que a gente desenvolve, né, entrega para o aluno, como a lista que a gente tem de ativos, ações, fundos imobiliários, né, que acelera mesmo o processo aí de liberdade financeira, tudo isso é uma forma de ajudar a amenizar o risco, ajudar o aluno, ao mentorado, lidar com as oscilações de mercado. Então, eu lembro, por exemplo, no contexto da pandemia, né, 2020 e 2021, a Bolsa de Valores estava, na verdade, tudo, né, sofreu uma queda, até imóveis físicos. Eu mesmo comprei um terreno a preço de banana durante a pandemia, né, então praticamente tudo sofreu um abalo e alguns alunos ficavam com receio, eita, João, e agora, o que é que vai acontecer? Eu estava lá dizendo, gente, calma, né? É algo que a gente não esperava, mas é passageiro, como todas as crises anteriores foram, né? Tudo que é crise que a gente já viveu abalou o mercado financeiro, abalou o sistema, né, de crédito do país, algum tipo de área econômica, mas a gente superou, né? A sociedade ela vai superando as crises ao longo do tempo e não foi diferente, por exemplo, na pandemia. Eu já falei para vocês aqui de investimentos que eu fiz naquela época que em menos de um ano dobraram, né? Não era nem o objetivo, mas dobrou, né? Foi além do que seria o normal, entre aspas, né? E da mesma forma esses alunos que estavam sendo acompanhados. Então, fica tranquilo, né? Em relação ao risco, você também vai sentindo, né? Eu sempre digo para o pessoal, você não precisa mergulhar de cabeça no sentido de, aprendi essa metodologia, vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou investir tudo. Não é assim. Você vai gradualmente investindo um pouco, colocando outra parte em renda fixa, em algo mais tradicional, Tesouro Selic, por exemplo. A outra parte você investe aqui numa ação ali, num fundo imobiliário ali, e você vai sentindo, né? Na mentoria Sigmund, o pessoal tem sempre esse feedback muito positivo, né? Que se sentia receoso, mas com um auxílio, com um acompanhamento individual, com uma lista, né, de ativos ali que vai ajudar na hora de escolher. Isso aí facilita, né, e ameniza muito o seu risco, principalmente aquele risco de não saber o que está fazendo. A última pergunta que boa parte de vocês mandaram é sobre a escolha de ativos, né? Alguns perguntaram, João, o ativo tal, né? As ações do Banco do Brasil, o que você acha? O fundo imobiliário X, enfim. Mas tudo se resume a como escolher, o que é que eu levo em consideração, enfim, pessoal. Então é sobre essa área que a gente vai focar nessa aula, né? Afinal, aí a pergunta de $1 milhão, né? Como escolher, onde investir? Todo mundo gostaria de uma resposta assim na lata, mas deixa eu te dizer algo, né? O que eu quero que fique bem firmado na sua mente. Cuidado com essa busca pela dica quente. João vai falar o nome de uma ação e é essa ação que eu vou investir. Não é assim. Eu já fui essa pessoa de sair procurando aquele guru da internet, esperando ele dizer onde é que eu vou investir. Não funciona. Você precisa entender o que você está fazendo e investir de forma consciente. Se esse não é o seu objetivo, eu te recomendaria a fechar logo essa aula aí, não vai adiantar nada para você. Mas se você quer de fato não só ouvir falar de ações e etc, mas aprender e desenvolver uma metodologia funcional, simples, prática para começar a investir, então fica comigo. Beleza, vamos lá. Eu vou colocar para você aqui algumas imagens na tela e a gente vai chegar a um ponto bem bacana sobre como escolher ativos.
Vamos lá, eu vou colocar essa imagem que está aparecendo aí na sua tela de um funil, né? Você sabe o que é um funil, algo que começa, né, mais genérico e vai se estreitando até trazer algo mais específico ali na ponta, né? Essa vai ser a nossa ideia, afunilar, de certa forma, a escolha desses ativos. Como assim, João? Quando eu falo da escolha de algo, né, você vai concordar comigo. Você quer comprar um carro, então você vai pensar sobre esse carro. Sim ou não? Você vai pensar, poxa vida, eu quero um carro que tenha uma boa velocidade, ou então eu quero um carro que tenha um baixo consumo. Não, eu quero um carro que seja estiloso, que seja espaçoso. Enfim, o que são essas classificações, gente? São critérios. Então, para escolher um carro, para escolher uma casa, para escolher qualquer outra coisa na vida, nós temos que ter critérios. Amém? Sim ou não? Sim, você vai precisar ter critérios para escolher, ou então você vai escolher qualquer baboseira. Não é assim que a vida funciona, não, pelo menos não deveria, beleza? Então você vai estabelecer critérios. Esse funil que aparece para você, ele vai ser preenchido com alguns critérios, partindo de algo mais genérico, ou seja, essa boca do funil aí maior, até algo mais específico, que vai ser ali a parte final, aquela parte mais detalhada que a gente vai tirar dentro da escolha de ativos. Então vamos lá, coloca na boca do funil aí, meu editor, o nome setores. Isso mesmo, setor de atuação. A gente já falou sobre isso. Toda empresa, ela atua em um segmento. João, e os fundos imobiliários? Também. A gente vai ter várias classificações de fundos que atuam em áreas específicas. Por exemplo, eu já citei aqui, o fundo de shoppings. Ele vai ter shoppings no seu portfólio, que são imóveis físicos em várias regiões, é colocado para alugar. Fundos de lajes corporativas. Então são fundos de escritório, daqueles prédios, né, comerciais, enfim. Fundos de lajes logísticas, né, na verdade são imóveis logísticos, são aqueles grandes galpões, é a palavra que eu estava procurando, não laje, galpões logísticos, enfim. Então é um setor, um segmento de atuação daquele fundo imobiliário. Mas vamos lá, João, o que você quer dizer com setor? Beleza, eu vou escolher, né, a boca do funil é o setor. Então eu vou escolher o setor, qual é o tipo de setor? Nós vamos buscar aqui, gente, setores resilientes. Isso se aplica tanto para o universo de ações quanto para o universo de fundos imobiliários. Vamos para um exemplo aqui bem simples. Um exemplo pessoal meu, né? Eu cheguei a investir, né, no início da minha jornada de investimentos nas ações da Cielo. Coloca aqui, meu editor, a logo da Cielo. Você deve conhecer, é uma empresa de meios de pagamento, né? Eu ia dizer maquininha de cartão, mas são meios de pagamento. E eu lembro que, acho que foi 2017 mais ou menos, antes desse período, a Cielo era o grande player desse segmento, a grande empresa. Praticamente todo o processo de cartão, né, de crédito, de débito era feito através dessa grande empresa chamada Cielo. Só que eu lembro que quando eu comecei a investir, eu não tinha muito ainda essa percepção, né? Eu não estava assistindo uma aula como essa, não tive um mentor, né? Eu não tive esse privilégio, eu costumo brincar com isso. Você não ter um mentor, você fica fadado a bater cabeça, né? Você vai aprender com os erros, e eu fui essa pessoa que tive que aprender com os meus erros. Você não precisa ser assim, né? Na verdade é sabedoria você aprender com os erros dos outros. E até por isso que a gente tem a mentoria Seed Money para ajudar, para pegar você pela mão, conduzir e você não precisar bater cabeça, porque quando se trata de finanças, meu amigo, bater cabeça dói de verdade. E eu sei, porque a gente sente no bolso também. Enfim, mas vamos lá, sobre essa questão dos setores. Eu comprei ações da Cielo e eu não tinha me atentado para o setor, o segmento de atuação daquela empresa. Eu não tinha me atentado, por exemplo, para algo que já estava ficando claro para todo mundo, que várias outras empresas estavam começando a colocar também meios de pagamento, desenvolver maquininhas de cartão. Então algo que era, vamos dizer assim, estritamente focado na Cielo, passou a ter várias outras empresas que se mostraram ali concorrentes da Cielo. E o que acontece? Aquela fatia de mercado que era praticamente toda da Cielo começou a ser partida para várias outras empresas. De forma prática, o que você está querendo dizer? A Cielo começou a sofrer, as margens ficaram mais apertadas, o lucro foi caindo, enfim. Para mim, como acionista que esperava uma empresa que mantivesse um grande lucro, fosse aumentando, me distribuísse, né, bons dividendos, eu fui perdendo essa perspectiva, porque a empresa ela estava num setor de atuação onde havia uma grande concorrência entrando. Eu não estou aqui jogando o mérito do setor de atuação da empresa ser perene ou não,
Porém, foi algo que eu não atentei. E se eu soubesse desse funil, de olhar para o setor, eu não teria caído nessa bronca. Ah, João, isso parece ser difícil demais. Gente, não é. Por exemplo, vamos pensar, fazer um exercício mental junto aqui. Quais são os setores, né, de atuação? Vamos pensar, na verdade, em algo específico. O que é, na tua rotina, na tua vida diária, que você não vive sem? Você precisa hoje, né, independente do que aconteça, você está lá, você vai demandar aquele serviço ou demandar aquele produto. Vamos pensar junto. Ah, João, eu não vivo sem internet. Hoje, essa é a realidade de muita gente. Então, esse setor que presta esse serviço, né, a gente chama de telecom, embora seja algo que muda com frequência, é um setor que se mostra bem perene, principalmente no nosso contexto moderno. Ah, João, eu não vivo sem energia elétrica. Eu acho que isso é unânime. Você certamente é uma pessoa que precisa de energia elétrica. Eu também sou. Então, empresas do segmento de energia elétrica são perenes, são empresas de um setor altamente seguro do ponto de vista de que a sociedade sempre vai precisar, vai demandar da atuação desse setor. A gente já falou sobre isso, né? Saneamento, água, todos nós vamos precisar. Pode vir crise política, pode vir pandemia, água, energia, alimento, é algo que nós sempre vamos precisar. Então, eu tenho, por exemplo, ações na minha carteira do setor de energia, do setor financeiro. Eu posso até botar aqui, bota na tela do meu editor, uma imagem com um gráfico simples aqui de como a minha carteira pessoal está distribuída no contexto de setores de atuação das empresas. Olha só, eu tenho bastante empresas de energia, eu tenho várias empresas do setor financeiro, empresas do setor de saúde, empresas do setor de saneamento, empresas ligadas ao agronegócio, então setores perenes, algumas outras num nível um pouco menor, né? Então, isso é inclusive algo que eu demonstro para os meus alunos na mentoria Seed Money. Eu mostro para eles não só os setores, mas os ativos que eu estou investindo, onde eu invisto, né? Afinal, é o chamado skin in the game. A gente tem que não somente falar, mas mostrar o que a gente faz. Então, é algo que também ajuda aí no processo de crescimento dos nossos alunos, dos nossos mentorados. Ainda sobre isso, uma analogia para fundos imobiliários. Isso aqui eu estou falando de experiência própria. Eu comecei a investir lá no início da minha jornada em um fundo chamado BBPO11. Esse fundo ele investia em agências bancárias do Banco do Brasil. Na época, para mim, fazia todo sentido, né? Na verdade, eu sinceramente nem pensei sobre o setor de atuação da empresa. Eu ainda era um pouco leigo da empresa não, do fundo imobiliário, né? Eu só investi porque eu sabia que ele distribuía um bom rendimento. Aí já vai outra pérola aqui. Não é porque distribui um bom rendimento que, por si só, eu vou investir naquela empresa ou naquele fundo imobiliário. Por quê, João? Do que você está falando? Pensa comigo. O que vem acontecendo de alguns anos para cá? Os grandes bancos vêm diminuindo a quantidade de agências físicas. O negócio está cada vez mais online. Então, eu não percebi isso porque eu não analisei o setor, não parei para pensar, né, para ler, para ver alguma coisa acerca desse assunto, mas o fato era que de lá para cá as agências físicas vêm diminuindo. Aqui na minha cidade mesmo eu conheço alguns lugares que tinha uma agência física do Banco do Brasil e hoje não tem mais. Então é uma tendência do setor e eu não percebi, estava lá investindo, né, na minha cabeça tranquilamente em um segmento que está fadado a, quem sabe, um dia até desaparecer. Afinal, esse fundo imobiliário ele só tinha imóveis de agências bancárias, né? Então agora ele vai ter que se reinventar, pegar esses imóveis e transformar em alguma outra modalidade para começar, né, ou continuar a distribuir bons rendimentos para os seus cotistas. Então, o setor de atuação, meu irmão, minha irmã, por si só, né, se você só considerasse esse pequeno ponto aqui, né, esse início do funil, já vai ajudar demais, já vai filtrar bastante. Né? Não é tudo, mas já é um ótimo início. Você criar uma carteira de ativos baseado em setores perenes, seja ações ou fundos imobiliários, já é um ótimo começo, já vai te ajudar muito. Continuando aqui a montagem do funil, em segundo lugar eu gosto de colocar aqui os indicadores. João, indicadores? Como assim? Isso mesmo, indicadores. Nós temos os chamados indicadores fundamentalistas. Eita, João, agora ficou difícil, pelo amor de Deus. Calma, vamos entender aqui. O que é um indicador? É algo que demonstra algo, indica, né? Ele explica, ele indica algo. Fundamentalista, ou seja, ele vai apontar para algo relacionado ao fundamento. Então, basicamente, um indicador fundamentalista, ele vai indicar algo sobre os fundamentos daquele
ativo, seja uma empresa, uma ação de uma empresa, seja um fundo imobiliário. Sobre esse ponto dos indicadores, eu não teria tempo aqui para falar tudo que eu gostaria, é muita coisa bacana, são indicadores que vão mostrar a saúde financeira da empresa, vão mostrar se aquela empresa está gerindo bem o seu capital, se ela tem um bom histórico de lucros, se ela consegue ter a margem bacana para poder não somente ter um faturamento alto, mas um lucro legal. Enfim, pode parecer para você algo muito complexo, mas não é. É algo simples de entender. Mas eu não tenho todo esse tempo aqui, né? Na mentoria semana sim a gente aprofunda, fala a respeito, cita os principais indicadores, mas como nós não temos todo esse tempo aqui para falar sobre isso, vamos focar em um único indicador que eu já comentei com você, que é o indicador que vai nos apontar sobre os dividendos daquela empresa. Lembra que eu falei sobre os ativos poderosos, os ativos que vão te ajudar a alcançar a tua liberdade financeira? Uma das características desses ativos é o quê? É um ativo que vai gerar uma boa renda passiva. O que é renda passiva, João? Nesse contexto, dividendos, rendimento dos aluguéis do fundo imobiliário, no caso, fazendo aqui a alusão ao universo dos FIs, beleza? Então, os dividendos eles podem ser mensurados ou até mesmo projetados. Então, por exemplo, existe um indicador chamado Dividend Yield. Coloca aqui para mim, meu editor. Olha só esse nomezinho, parece ser difícil, mas é simples. Dividend Yield é um indicador sobre os dividendos distribuídos por aquela determinada empresa. Por exemplo, bem rapidamente aqui. João, quanto é que o Banco do Brasil distribuiu em dividendos nesse último ano? Como é que eu vou saber isso? Pegando essa informação chamada Dividend Yield ou DY. Beleza, João, mas como é que eu sei? Como é que eu descubro essa informação? Eu tenho que fazer todo um cálculo, eu vou ter que ir atrás. Calma, existem formas hoje muito simples, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma gravação de tela onde eu vou te mostrar como fazer isso. Olha só. Se eu quisesse, né, pesquisar isso agora, eu falei do Banco do Brasil, vamos para o exemplo aqui. Pesquisasse aqui, no site Status Invest, é um site onde vai te dar uma plataforma para você acessar essa informação. Eu vou digitar no campo de pesquisa aqui, BBAS3 ou até mesmo Banco do Brasil. E vai aparecer aqui para mim a ação do Banco do Brasil e algumas informações. Vou clicar aqui para a gente ver rapidamente. Tem várias informações de diversos indicadores, né, fundamentalistas, como eu falei para você, mas eu quero frisar aqui no Dividend Yield. Então essa informação que aparece para você é justamente a informação de quanto em dividendos, né, em renda passiva, o Banco do Brasil tem pago para os seus acionistas no último ano em relação ao seu preço, né, a sua cotação, como a gente costuma falar. Por exemplo, eu acabei de abrir aqui e eu estou vendo que as ações do Banco do Brasil tem distribuído em média 10,15% em dividendos para o acionista. João, 10,15% em cima de quê? Em cima do seu preço. Então hoje as ações valem em média aí R$40. Isso significa que ao longo do último ano, quem investiu, por exemplo, em 100 ações do Banco do Brasil, ou seja, um total de R$4.000, né, 40 vezes 100, 4.000, recebeu aí em torno de 10% só em dividendos. Então ela recebeu em torno de R$400 em dividendos, em renda passiva, ao longo dos últimos 12 meses. Deu para entender, gente? Esse indicador é super simples, ele vai mostrar para nós o quanto a empresa tem pagado em relação ao seu preço atual. Outro exemplo aqui bem rapidinho, para a gente fechar esse segundo ponto. As ações da Taesa, uma empresa de energia elétrica, eu particularmente tenho em carteira, gosto bastante. Vamos ver aqui, o Dividend Yield da Taesa está na casa de 17,33%, bem bacana, bem alto. Inclusive, eu posso também olhar o histórico desse Dividend Yield nesse site aqui, é bem bacana esse site. Então ele mostra pra gente aqui, a média, o histórico, a variação desse Dividend Yield, desse indicador. Se eu puxar aqui mais para baixo, eu consigo ver até mesmo o histórico de pagamento da empresa em termos de dividendos. Isso é muito bacana também, vai além do Dividend Yield, né? Eu posso aqui agrupar por ano, por exemplo, nos últimos 5 anos, eu consigo ver o quanto a empresa distribuiu em dividendos ao longo de cada ano. Então, por cada ação, né, se você tinha uma ação da Taesa, por exemplo, em 2021, você recebeu R$4,50 por ação. Ou seja, se você tinha 100 ações, recebeu R$450 de renda passiva. E assim por diante, você pode vislumbrar. 2022 foi R$4,85 por ação. Olha que bacana.
2023 nem começou, eu já recebi esses aqui, eu recebi, né, quem é acionista já recebeu R$1,33 por ação e o ano nem começou, só está começando. Enfim, essas informações de histórico aqui dos dividendos que eu estou te mostrando e também do dividend yield vai projetar para nós o quanto nós podemos esperar em relação à renda passiva gerada por aquela empresa. E João, o que é que nós buscamos nessa área? Empresas que têm um dividend yield elevado, bacana, vamos colocar assim acima de 7, 8%, acima disso já é um ótimo dividend yield, que tem um bom histórico também de distribuição, como o da Taesa, que tem sempre aí uma distribuição bacana, crescente ou constante. É isso que nós procuramos nessa parte. Voltando, galera, para o nosso funil, os dois últimos pontos desse funil, né, além do setor, dessa análise de indicadores, nós citamos os dividendos, o dividend yield, nós temos também a análise qualitativa, que vai aqui perto do final do setor, e por último, né, a parte mais específica, mais detalhada, o valuation daquela ação ou daquele fundo imobiliário. João, pelo amor de Deus, agora o negócio ficou difícil, você falou francês aí, americano não, nem inglês, seja lá o que for, calma lá, vamos falar aqui rapidamente sobre isso. Sinceramente, gente, eu gostaria de transmitir todo o conteúdo que eu tenho aqui para você, mas não dá tempo nessa aula. Essa parte de análise qualitativa e valuation tem muita coisa bacana para a gente falar, mas eu vou citar rapidamente aquilo que eu considero também muito importante e que dá tempo da gente falar, né? Sobre análise qualitativa, o que é isso, João? É você entender sobre aquela ação, sobre aquele fundo imobiliário, você saber o que é que aquele fundo faz ou o que aquela ação faz. Um grande investidor chamado Peter Lynch, coloca aqui o rosto desse investidor, ele tem um livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, é top demais. Ele diz assim, ó, só invista naquilo que você conhece. Então eu falo isso para os meus alunos, né? Às vezes o aluno chega e, João, eu vi que no quadro de aceleração, que tem lá os ativos que você estuda, que você investe, que você assina material, tem a ação tal, a ação X, o fundo imobiliário tal. Eu digo, calma, vamos começar por aquilo que você conhece. Olha para a lista lá, o que você tem familiaridade. João, eu conheço o Banco do Brasil, né? Todo mundo conhece. João, eu conheço essa empresa aqui, eu conheço esse fundo, ou pelo menos tenho familiaridade com o setor de shoppings, enfim. Algo que você tem algum tipo de familiaridade, porque você vai ter consciência de onde você está investindo e você pode fazer uma análise qualitativa. Por exemplo, né, o que eu não fiz com o Cielo, eu não procurei saber o setor, não entendi que existiam empresas entrando na concorrência daquele segmento. O que eu já fiz diferente com o Banco Inter, por exemplo. Eu, antes de investir nas ações do Banco Inter, tive a experiência de cliente. E eu me senti o máximo, porque na época não tinha Pix, então todo mundo pagava R$10 para fazer uma transferência e eu não pagava nada, porque eu tinha conta no bendito Banco Inter, que era gratuito. Então, pela experiência de cliente que eu fiz, poxa vida, que coisa maravilhosa, né, eu fui atrás de investir nas ações desse banco, né, e eu lembro que foi até um retorno bem alto, né? Eu acho que em menos de 1 ano e meio as ações multiplicaram por 10, enfim, foi algo bem fora da curva. Eu tenho até hoje algumas ações desse banco e eu investi naquilo que eu estava conhecendo. Então você investir em algo que você tem algum tipo de familiaridade, fazer essa análise qualitativa, ou seja, eu não vou olhar números, eu vou analisar aquela empresa, ver onde é que ela está atuando, o que é que ela faz, qual produto que ela vende, o que as pessoas acham desse produto. Tudo isso entra nessa área aqui. E no final do funil, valuation, gente. O que é isso, João? Valuation nada mais é do que você analisar o valor de algo. Por exemplo, eu estou aqui para te vender o meu iPhone 11. Quanto é que vale esse iPhone 11? Quanto é que você pagaria? Eu vendo para você por R$20 mil. Você compra? Acho que não, né? É um iPhone, mas não vale R$20 mil. Como você sabe que não vale, você vai pesquisar outros aparelhos semelhantes a esse, você vai ver que não é esse preço que eu estou pedindo. Então, o valuation, gente, ele é um conjunto de formas de você entender se aquele ativo que você gostou, que você entendeu que é de um setor perene, etc, ele está num bom preço para comprar. Eu vou ser sincero para você, essa parte é um pouquinho realmente mais complicada. Existem alguns indicadores, existem algumas informações que vai te ajudar a chegar nessa compreensão, mas é geralmente onde muito investidor acaba tropeçando por não compreender ou não buscar formas de saber, cara, será que essa ação que eu acho bacana, ela está no bom preço ou ela está cara? Porque ações, fundos imobiliários é como um celular ou qualquer outra coisa, elas podem estar caras
ou baratas naquele momento. Eu tinha um aluno, por exemplo, que durante a ascensão da Magazine Luiza, né, o crescimento das ações multiplicou por várias vezes, ele me perguntava: João, eu invisto na Magalu ou não? Eu compro, olha só, está crescendo, está subindo. Eu dizia: cara, já ficou muito caro, sai fora, não entre nessa ação, está caro demais. Ele foi teimoso, ele comprou, mesmo eu dizendo para não comprar. Resultado, chegou o momento que o mercado viu que estava caro demais e as ações caíram bastante. Ele comprou lá em cima e as ações tiveram uma grande queda. Então você saber definir se aquele ativo está num bom preço ou não é fundamental. É o que a gente faz com tudo na vida, gente. Você vai comprar um carro, um celular, você avalia. Será que vale a pena pagar esse valor por esse produto? É algo simples. Agora, quando se fala de ações e fundos imobiliários, existem meios de fazer isso. Inclusive, dentro desse contexto, uma forma de facilitar isso para os meus alunos, meus mentorados, foi justamente o quadro de aceleração. Eu já citei aqui algumas vezes, né? Mas eu acho que dá para a gente mostrar rapidamente para você. É um quadro onde eu mostro para os meus alunos, primeiro, uma lista completa de vários ativos. Eu vou até abrir aqui no meu iPad para mostrar para você. É uma lista completa de vários ativos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma lista, em primeiro lugar, de empresas de dividendos. João, como assim empresas de dividendos? Empresas que distribuem bons dividendos. São as chamadas vacas leiteiras, né? Elas distribuem bastante rendimento. Já é uma lista também filtrada, porque eu assino muito material informativo, eu estudo a respeito. Para mim é um hobby, né? Mais do que um trabalho, é um hobby. E eu coloco tudo nesse quadro da aceleração para ajudar não somente os meus alunos, mas eu também. Eu invisto baseado nessas informações aqui. Então aqui tem várias empresas que eu considero bacana. Tem o setor de atuação, né? Já são filtradas por setores perenes, resilientes, como eu já falei. Tem a informação do valuation, que eu considero aqui algo talvez o mais importante dessa lista aqui, que vai dizer se aquela ação, aquele fundo está caro, né, ou seja, está num preço elevado, ou se está barato, ou seja, num preço interessante, de oportunidade para você, para mim, para qualquer investidor estar comprando. E essa lista aqui, esse quadro da aceleração, a gente chama dessa forma porque de fato você vai estar escolhendo bons ativos e isso vai acelerar o teu processo de liberdade financeira. Ele ajuda demais, gente, né? Não só os meus alunos, eles sempre falam: eu gostei do quadro, eu amei, me ajudou, eu não preciso ficar indo atrás de informação, até porque eu tenho a minha vida para cuidar. Eu também tenho, e esse quadro ajuda bastante aqui, porque é um quadro dinâmico. Sempre que muda alguma coisa, eu falo aos alunos, a gente vai mudando aqui. Enfim, basicamente, quando você tem acesso a esse quadro, você só precisa juntar uma parte da sua renda, abrir aqui o quadro durante a tua rotina, aí quando você for investir, ver o que está numa boa condição e fazer os teus aportes, né? Esse quadro ele não busca tirar o teu poder de escolha ou o poder de escolha do aluno, mas ele vai afunilar as informações para você só ir lá e pescar aquilo que você tem interesse. E para fechar aqui rapidamente, além de empresas de dividendos, né, temos aqui as empresas de valor, que a gente chama de value investing, ou seja, empresas que elas até não distribuem tanto dividendo, mas têm um potencial de crescer, né, um pouco maior, até porque ela investe na sua própria operação, né? Temos aqui as small caps, são empresas menorzinhas. Temos os fundos imobiliários, né, que são aí a base também de uma boa carteira de renda passiva. Ativos internacionais, né, para quem quer investir e se expor a ativos, a ações lá de fora do exterior. Enfim, tem também aqui um quadrozinho para quem quer se expor no mercado cripto. Né? Tem gente que gosta, eu particularmente tenho um pouco do meu capital investido nesse mercado. E aqui também tem uma sugestão de alocação para que você não se exponha demais a um mercado que é tão volátil. Enfim, gente, esse é um quadro também que ajuda muito os meus alunos, principalmente nessa parte da escolha de ativos. Então, coloca para mim, meu editor, o funil completo aqui. Setor de atuação, indicadores, análise qualitativa e valuation. Dessa forma, olha o que vai acontecer, mostra aí meu editor, você vai ter várias empresas entrando no funil. E no final vai restar, né, as boas empresas, as empresas que são aqueles ativos poderosos que a gente falou. Tá, então você pode estar se perguntando: beleza, João, mas como começar do zero, né, para quem está de fato iniciando? Eu preciso ser bem sincero, né, eu já passei por esse caminho, por essa experiência.
Não é de vídeo em vídeo ou fazendo perguntas aleatórias que você vai alcançar um resultado expressivo nos teus investimentos. Por não saber por onde começar ou como dar esse pontapé inicial, as pessoas acham que a solução é pesquisar mais, é assistir mais vídeos, é seguir mais pessoas no Instagram. E no começo, de fato, isso pode até te ajudar a surtir algum efeito, mas a verdade é que na continuidade isso é algo muito arriscado, porque você vai estar exposto a várias opiniões, várias falas que dentro de uma construção de um investimento a longo prazo você acaba se perdendo e muitas vezes ficando até mais confuso do que tendo clareza. E é por isso que você precisa ir na raiz da situação e aprender de forma organizada, de forma inteligente como começar a investir, assim como você tem aprendido ao longo dessas 3 aulas. Mas a verdade é que apenas durante essa sessão de aulas, durante essa semana, seria impossível, eu salientei isso algumas vezes, transmitir todo o conteúdo que você precisa, que, por exemplo, os meus alunos mentorados pagam para ter acesso. É bem verdade que durante esse evento você já aprendeu, né, os primeiros passos, já teve acesso a muita informação de qualidade. Mas se você quer ir para um próximo nível e gerar renda passiva todos os meses, saber qual é o melhor caminho para não perder dinheiro com seus investimentos e caminhar com segurança pelas 3 etapas de um investidor sério, você precisa de um material direcionado, te mostrando um passo a passo, mesmo para um investidor iniciante que não sabe nada sobre o assunto. Você precisa de aulas estruturadas, de forma sequencial, seguindo uma lógica do início ao fim do processo, com materiais de apoio para te auxiliar ao longo desse estudo, poupar o teu tempo. E o mais importante, com um acompanhamento de alguém que já passou por esse caminho, que já investe há mais de 6 anos, já tem ajudado outras pessoas e já gerou o resultado que você está procurando, né? Uma renda passiva aí, como eu já te falei, de mais de 20 mil reais ao longo desse período. E se você quer fazer isso, passar para o próximo nível, eu quero que você considere com carinho o que eu vou te apresentar a partir de agora. Porque agora você vai conhecer o meu treinamento online chamado Seed Money. Mas o que é, João, esse Seed Money? Basicamente, o Seed Money deriva da tradução, né, literal, dinheiro semente, que faz alusão a esse processo do princípio da semeadura. É um curso, um treinamento totalmente online, onde você vai assistir aulas gravadas com toda a minha experiência. Eu tive que passar por várias situações, bater cabeça, aprender na marra, e através desse curso eu posso transmitir para você, de forma didática, de forma simples, acessível, como passar por esse processo e alcançar esse ponto de começar a investir gerando uma renda passiva progressiva, que vai aumentar ano após ano. E tudo isso, claro, com um acompanhamento de perto, né, para tirar dúvidas, para ajudar, para ser de forma proativa, alguém que vai te ajudar, mentorando, guiando, dando os primeiros passos, pegando na tua mão, literalmente falando. Na mentoria Seed Money, eu posso te dizer com muita certeza, é o melhor lugar para você aplicar a dinâmica, a filosofia dos 3S. Como nós falamos aqui, a etapa 1, mentalidade, aqui dentro. A etapa 2, estratégia, como, qual o plano, como é que eu vou fazer isso na prática. E a etapa 3, escolha de ativos, né? Como é que eu vou escolher. Tem um quadro que eu falei da aceleração que ajuda muito nisso. Então, dentro da mentoria Seed Money, você vai ter contemplado todas essas 3 etapas. Beleza, João, mas o que é que eu vou aprender, de fato, né, dentro do Seed Money? O curso ele está dividido em 7 passos. De forma bem simples e prática, eu vou espelhar para você essa imagem que aparece para você aí, onde você tem alguns passos, né, os 7 passos que contemplam a mentoria Seed Money. Primeiro passo, pessoal, direção. Você não consegue caminhar sem saber para onde você está indo. A gente falou sobre isso. Ninguém vai alcançar lugar nenhum se está caminhando, né, como quem está tateando no escuro. Então a direção de saber para onde você vai, qual o objetivo, o seu perfil de investidor. Esse é o primeiro passo da mentoria Seed Money. Você se encontrar, entender os seus objetivos. Que além de uma planilha, de materiais de apoio, falando exatamente sobre esse assunto, a gente também faz uma aula exclusiva tratando exatamente sobre esse ponto de perfil, de como você se encontrar nessa jornada de investimentos. O passo 2 é justamente o conhecimento. Eu já falei para você, você não precisa ser um grande expert em ações, em economia, seja lá o que for, não. Mas você precisa de uma base, de entender como funciona, o que você vai fazer, para quê, o porquê, enfim. Para isso, eu vou até abrir aqui, junto com você, o curso ao vivo aqui para você ver como funciona a plataforma. É uma plataforma online, você acessa pelo seu tablet, pelo seu celular, na sua TV, no seu notebook, enfim.
basta você ter o seu login, a sua senha de acesso e pronto. Você vai acessar, como você está vendo aí na imagem, na tela, você tem as aulas lá distribuídas. Se você for clicando, em cada aula você vai tendo acesso às informações. Como eu te falei, a gente dividiu em 3 etapas. Etapa 1, mentalidade. Etapa 2, estratégia. Etapa 3, escolha de ativos. Então, por exemplo, essa primeira etapa, a gente passa pelo curso Sabedoria Financeira, que está dentro do Seed Money. Na verdade, você está tendo a oportunidade de adquirir 2 cursos em um só, porque o Sabedoria Financeira, inclusive, tem aulas com o meu pai, né, que vai te ajudar falando de finanças para casais, falando do princípio do dízimo. É um curso, gente, totalmente pautado também em princípios bíblicos, não somente esses princípios naturais, mas princípios sobrenaturais. Então você começa pelo Sabedoria Financeira, falando de organização, falando de como se planejar, de como colocar em prática alguns princípios. Tem várias aulas bônus como essas aí, que o meu pai, o pastor João, participa, conforme você vê aí na tela. E depois disso a gente vai afunilando para coisas mais específicas, como a estratégia, escolher ativos. Tudo isso para jogar luz e gerar conhecimento e tirar fora o medo aí e talvez te paralise. Por exemplo, nessa etapa 1, você vai ter essa metanoia financeira, onde a gente vai falar um pouquinho sobre mentalidade, como desenvolver uma mentalidade próspera, que é o início para tudo que a gente vai falar mais adiante. Depois a gente parte para o módulo nem só de teoria vive o homem, vamos para prática, vamos entender aquilo de forma objetiva, simples e prática, aplicável ao nosso contexto, ao seu contexto individualmente. Depois a gente fala de como se livrar do consumismo, gastar menos, ter mais equilíbrio, né, nos teus custos de vida, na tua vida, no teu planejamento financeiro, na verdade. Depois a gente parte para justamente aprimorar essa parte do planejamento financeiro. Tem um módulo aí, aprenda a fazer um belo planejamento financeiro adequado ao teu perfil. Enfim, eu estou pincelando aqui alguns, mas a gente passa por toda essa parte de base, né? Se você nunca investiu ou nunca se organizou, nunca aprendeu sobre esse tema, você vai aprender na etapa da sabedoria financeira, que é a primeira etapa, e depois a gente passa para uma fase de aperfeiçoar justamente esses conceitos e trazer o mundo dos investimentos, introduzir para você e te levar ao ponto de começar a investir de forma prática. Dentro da etapa 2, por exemplo, a gente vai falar sobre renda passiva, que foi algo que a gente citou muito aqui, mas vai ser aprofundado. Vamos falar sobre renda variável. O que é renda variável, João? É justamente essa, onde está inserido o mercado financeiro, você vai acessar ações, fundos imobiliários, é na renda variável. Falamos também de renda fixa, que é o oposto, né? Então, variável, fixo, enfim. Na renda fixa, aqueles investimentos mais tradicionais, que a gente não exclui, não. Ele tem a sua importância para fazer sua reserva, enfim, já falamos um pouco sobre isso, mas nessas aulas você vai ter um aprofundamento prático de como investir em renda fixa e em renda variável. Eu costumo dizer que o curso é no formato de funil também, a gente vai afunilando para coisas mais específicas, então depois a gente fala de ações, do universo de fundos imobiliários de forma separada, de forma bem didática sobre cada um deles. Na sequência, falando da estratégia, né, depois dos conceitos iniciais, a gente fala dos 10 mandamentos do investidor de longo prazo, do investidor semeador. Então, são os 10 mandamentos, não é o da lei lá de Moisés, mas que vai nos ajudar a entender por qual princípio eu vou seguir, né, dentro desses 10 pontos para começar a investir de forma segura e gerando uma renda passiva constante e crescente ao longo do tempo. Feito isso, a gente passa para a etapa 3, escolha de ativos. Aí é mão na massa, é coisa prática mesmo, como escolher, o que analisar, indicadores fundamentalistas, como eu falei. Essa parte ela é mais encorpada, tem muita informação bacana, mas eu estou sempre lá dando o apoio, dando a ajuda, sendo ali alguém presente também para pegar na sua mão nesse processo e te mostrar aquilo que é relevante. Eu costumo falar também que eu não estou lá para encher linguiça, então eu falo do que é relevante para nós, enquanto investidores de longo prazo. Então, a partir do momento que na etapa 1 você tem essa mudança de mentalidade, esse confronto através de princípios naturais, princípios espirituais, a gente vai na etapa 2 moldar isso, trazer conceitos, trazer a estratégia, e na etapa 3, com tudo isso formado, é mão na massa, meu amigo, é algo prático mesmo. Você vai receber, inclusive, durante o período aí de mentoria, o quadro de aceleração que eu falei para você. Você vai ter acesso a esse quadro, vislumbrar ali a lista de ativos, ações de dividendos, fundos imobiliários, enfim, e a partir daí a gente vai caminhar junto para fazer o teu primeiro aporte. Nesse momento a gente tem um contato pessoal, eu falo com você, entendo a tua necessidade, entendo o teu contexto
e a gente caminha para fazer esse primeiro aporte, ou seja, esse primeiro investimento ou plantar essa primeira semente justamente nesse passo 3 aqui. E na sequência, meu irmão, minha irmã, é que o negócio começa a acontecer. O passo 4 é você receber o seu primeiro rendimento, seja um dividendo de uma ação, seja um rendimento de aluguel de um fundo imobiliário. Quando você foi fiel aqui, mudando a mentalidade, aprendendo a estratégia, recebendo, né, de forma prática um quadro de aceleração, fazendo o teu primeiro investimento, né, fazendo o teu primeiro aporte junto comigo, a gente vai fazer isso juntos, aí sim você vai começar, dentro do passo 4, a receber os primeiros frutos. Após esse passo, como eu já falei para você, é um processo que você tem que respeitar cada etapa. Vamos para a etapa do reinvestimento. Então esse fruto que você recebeu não é para comer, não agora. Você vai pegar ele e vai reinvestir somando ao teu aporte. Então você vai investir R$50 por mês, 100, 1000, não importa o valor. Você pega o que está recebendo em rendimentos, em dividendos, soma ao teu aporte e vai lá e compra novas ações ou novos fundos imobiliários. Eu tenho feito isso e hoje os meus rendimentos de renda passiva, de dividendos, eles já superaram o valor do meu aporte. Então é algo que você vai fazendo ao longo do tempo e com o tempo esse rendimento vai ficando cada vez maior até chegar no ponto de superar o teu aporte e mais na frente aí superar o teu custo de vida e alcançar a liberdade financeira. E o passo 6, que você imagina que é, repita o processo. Não o processo do início do passo 1, afinal você já mudou a mentalidade, mas repita o processo de continuar investindo, né, que é o passo 4, continuar recebendo os dividendos e reinvestindo esses dividendos, ou seja, não comendo o fruto verde, mas reinvestindo, semeando para colher esse fruto maduro. Então o passo 6 é um ciclo virtuoso, onde você vai parar de gastar com besteira, vai ter uma vida equilibrada e vai começar a comprar ativos que vão gerar para você cada vez mais renda passiva. Para enfim nós chegarmos no passo 7, que é alcançar o teu objetivo, que é alcançar a nossa liberdade financeira com propósito. Então é nessa fase que você começa a ver aquele rendimento que no início era pequenininho, mas foi crescendo como uma bola de neve, foi se tornando cada vez mais encorpado, como eu tenho visto na minha vida pessoal, e vai chegar no ponto que ele vai pagar o teu custo de vida, vai chegar nesse ponto que vai te dar, né, essa liberdade financeira, onde você vai viver o propósito, ter tempo com a sua família, ter qualidade de vida para viver aquilo que está no teu coração, enquanto você recebe esses rendimentos de forma passiva. Foi algo que você construiu e você vai começar a experimentar desse rendimento aí e ter essa liberdade financeira com propósito. Você acha que acabou? Calma que não para por aí. Além de todo esse conteúdo disponível, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem também alguns bônus que eu preparei para você, né? Então eu espero que você goste, eu vou começar a falar sobre isso e vai te ajudar também nessa caminhada. O bônus de número 1, a comunidade dos semeadores. Na comunidade onde a gente se encontra lá, temos um grupo no Telegram onde a gente envia informações. Vou colocar até um print aqui da nossa comunidade. Tem lá todo tipo de pessoa, todo tipo de filho de Deus, né? A maioria de nós cristãos, pessoas que estão ali buscando essa liberdade com propósito. Então é um local de troca de figurinhas, de ajuda, de conselho, de tirar dúvida. É algo fundamental você se associar com pessoas que estão no mesmo objetivo. Bônus 2, um material de PDF, né, para quem gosta de não somente assistir, mas ter um acompanhamento de uma apostila com informações que vão te ajudar a entender e fazer o link com o que está sendo ensinado. Então, para você que gosta desse acompanhamento, desse material de apoio, essa apostila vai te ajudar durante todo o material do curso. Bônus 3, seção de diversificação. É claro que o nosso foco aqui é ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, falamos também de renda fixa, mas nessa seção você tem o bônus de acesso a aulas de forma prática, né? Não é só uma aula ao léu, onde você vai aprender a investir, por exemplo, no mercado cripto, né? Para quem tem esse desejo, já falei, eu tenho um pouquinho de exposição nesse mercado, e também em ações do exterior, inclusive no quadro de aceleração, tem ativos do exterior lá, porque sim, é importante para você, na maturidade do seu processo de investimento, ter também alocação em ativos lá fora, né, em outra região, em outra geografia. O bônus 4 é simplificando ao máximo a plataforma que eu particularmente utilizo, que é a Clear Corretora. Está sanando algumas dúvidas, a galera pergunta, João, investe por onde, qual plataforma, banco, corretora, enfim.
Dentro desse contexto de bônus, a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre banco, corretora, plataforma, e eu falo, né, da plataforma que eu utilizo, que tem me ajudado ao longo desses 6 anos, bem prática, bem simples, que é justamente essa corretora chamada Clear. Bônus 5, a planilha de projeções financeiras. Já falei aqui, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar será suficiente. E nessa planilha, vou até mostrar para você aqui a imagem dela um pouquinho, como ela funciona. Ela vai te mostrar, a gente até citou ela durante as aulas aí, quando você vai alcançar a liberdade financeira, como você pode projetar para atingir aquele objetivo que você quer, de um valor X em renda passiva mensal. Enfim, ela vai ser aí uma forma de você vislumbrar, escrever a visão e te ajudar a contemplar onde você vai chegar. Bônus 6, descubra o seu perfil de investidor. Você vai ter acesso a um material que vai te ajudar a compreender qual é o teu perfil, se é mais conservador, se é moderado, se é mais arriscado. Enfim, vai te ajudar a se encontrar nesse sentido. E por último, como eu já citei, uma novidade muito bacana, exclusiva para essa turma que vai ingressar agora, o quadro de aceleração. Essa lista completa com bons ativos já filtrados, com as informações que você precisa saber do setor, do dividend yield que eu comentei, tem lá também, da informação do valuation, se está num bom preço, se não está, enfim. Tudo isso vai estar lá para te ajudar, para ser algo muito prático. Não tem segredo, você olha aquela lista, tem vários ativos, é como um cardápio. Você vê aquilo que você está buscando. Eu quero um fundo imobiliário, eu quero uma empresa de dividendos. Lá você tem a lista com as informações que vão te ajudar a fazer a melhor escolha possível. E claro, sempre comprando um bom ativo por um bom preço. Como eu gosto de bonificar as pessoas decididas, convictas, tem algo exclusivo também para essa turma. Quem se inscrever nessa turma vai poder participar de todas as atualizações que a gente tem feito na mentoria Seed Money. Então, você vai ter acesso ao curso, ao material pelo valor antigo, e não vai ser mais o valor dentro da continuidade aí dos lançamentos que a gente vai fazer. Para deixar claro para você, essa é a última turma desse valor que vai ser apresentado. E outra coisa, para os 50 primeiros inscritos, para esse grupo dos 50 primeiros, você vai ter acesso a 2 anos de treinamento Seed Money. O normal, né, o comum é apenas 1 ano, então você vai ter o dobro aí desse período, no caso, 2 anos de acesso ao treinamento, às aulas, ao curso. Tá, João, mas de quanto será esse investimento? Se a gente somasse tudo, 2 anos de acesso ao Seed Money, curso de sabedoria financeira que está lá na primeira etapa, a comunidade de semeadores, a sessão de diversificação em cripto, ativos no exterior, a aula sobre a plataforma, sobre a Clear Corretora, aquela planilha que eu falei de projeções financeiras, o material para encontrar o seu perfil de investidor e o quadro de aceleração que eu já transmiti para você. Se a gente pegasse cada bônus desse, colocasse um valor justo por cada um deles, daria exatamente na soma aí em torno de R$ 3.023. E sendo sincero para você, já é muito menos do que eu precisei particularmente investir para aprender, para entender sobre esse assunto. Eu falei para você, eu tive que bater a cabeça, uma dessas batidas de cabeça foi comprar muito material, acessar materiais, alguns que me ajudaram muito, outros que era aquele curso de 50 horas de aula que, enfim, falava demais e a gente aprendia de menos, mas eu estou aqui para te ajudar justamente nisso. Deixa eu te perguntar, quanto vale esse conhecimento? Quanto vale você entender um caminho para alcançar esse ponto da liberdade financeira com propósito? Tenta se imaginar algo que vai te ajudar a alcançar a liberdade financeira, gerar uma renda passiva, vai te dar tempo de qualidade para você, para sua família, os seus filhos. Pegando esse valor de R$ 3.023, isso se torna nada comparado a tudo que vai ser agregado para você e para as futuras gerações, as suas descendências, se Jesus não voltar. Mas calma, a boa notícia é que você não vai precisar investir R$ 3.023, na verdade nem metade disso. Como um dos meus objetivos é ajudar de fato a curar essa cegueira, essa ignorância acerca de finanças, acerca de investimentos, dentro do nosso contexto, de membros do corpo de Cristo, de igreja. Eu sabia que muita gente não conseguiria investir um valor como esse, ainda que fosse um valor justo. E é por isso que para participar da mentoria Seed Money e ter acesso a todos os bônus que eu te falei, você vai precisar investir apenas R$ 997 à vista. Mas calma, eu sei que você gosta de boa notícia. Eu particularmente também gosto bastante.
As inscrições para a turma do Seed Money começam oficialmente na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive, eu vou mandar o link com todas as informações e instruções para você fechar a tua inscrição e entrar nessa turma. Mas, por ser a última turma, dentro desse valor que eu te falei, e também ser um desejo meu, né, de alcançar o máximo de pessoas possível ainda esse ano, quem tiver nele vai receber um desconto de R$250 na inscrição do Seed Money e também vai receber o link com 1 hora de antecedência, no caso, às 7 horas da manhã da segunda-feira. Ou seja, para ter acesso à mentoria Seed Money, ao treinamento, ao curso, às aulas, aos bônus, ao meu acompanhamento pessoal, você não vai precisar investir esses R$3.023, nem mesmo os R$997. Você vai investir apenas 12 vezes de R$74,70 ou R$747 à vista. Mas vale lembrar, essa oferta é exclusiva para quem estiver no grupo aí exclusivo que eu falei, dos super interessados. Para entrar no grupo, você vai clicar no link que está abaixo aqui do nosso vídeo, ou lá no grupo do WhatsApp vai ser enviado também o link que você vai clicar em entrar e ingressar nesse grupo. Aí quase eu esqueci, você pode fazer tudo isso com risco zero. Como assim, João, com risco zero? O que você quer dizer com isso? Você tem uma garantia incontestável de 7 dias, ou seja, em outras palavras, você pode adquirir o curso, começar a experimentar dele, ver como é que funciona, ver se adequa à tua expectativa, porque vai que não, né? Então, dentro desse período de 7 dias, caso você, por qualquer que seja o motivo, não queira dar continuidade, você fala com a nossa equipe e você pode cancelar o teu pagamento, ter o seu dinheiro de volta e pronto. Ou seja, você não tem risco algum nessa decisão, você não tem nada a perder, literalmente. E além dessa garantia, eu confio tanto nessa mentoria, no processo que ela vai trazer, que se você assistir todas as aulas, realizar os desafios, os exercícios propostos, participar das aulas ao vivo, gravadas, da minha mentoria, do meu acompanhamento, e mesmo assim não conseguir gerar essa renda passiva, ou seja, não alcançar esse objetivo, eu me comprometo particularmente a ter uma mentoria focada só em você, onde nós vamos nos encontrar em uma plataforma online para nos ver face a face e a gente entender o que está acontecendo para você não ter conseguido começar a investir, gerando essa renda, gerando esses objetivos que a gente tem falado aqui. E após essa mentoria você vai ter aí mais 90 dias para colocar tudo em prática com o meu acompanhamento. Agora, se mesmo assim você não conseguir gerar essa renda passiva, não conseguir gerar esse resultado, eu vou te devolver todo o seu dinheiro investido no curso e ainda para compensar o período aí que você teve buscando essa alternativa, eu vou tirar do meu bolso R$250 para compensar de alguma forma esse período considerado aí perdido. Tá combinado assim? Então, basicamente, para simplificar, você tem 3 opções. A primeira, pegar o que você aprendeu nessas 3 aulas e ficar com aquela mentalidade limitante, achando que não vai conseguir, que não vai dar conta, que não é para você. E se essa for a sua opção, tudo bem, nem todo mundo está preparado para as oportunidades. Eu sei que talvez nem todo mundo entende que é possível alcançar essa liberdade financeira. Tudo bem, faz parte, é a sua decisão. Na opção 2, você tem a opção de pegar o que você aprendeu nessas 3 aulas e tentar colocar em prática sozinho, sem um acompanhamento, sem uma mentoria, e tá tudo bem, né? Eu só lamento porque você vai ter a mesma experiência que eu tive, vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que aprender com os erros e talvez ter aí as suas percas dentro desse processo, onde o preço da ignorância pode ser muito maior do que o preço do aprendizado. Eu falo por experiência própria. Ou a opção 3, que é pegar o que eu estou te apresentando, a mentoria Seed Money, essa oportunidade que tem alavancado a minha vida financeira pessoalmente falando, gerando uma renda passiva e de centenas de outros alunos mentorados que têm começado a gerar essa renda passiva, construindo esse objetivo de alcançar liberdade financeira com propósito. Você pode fazer tudo isso nessa terceira opção, ainda com 250 off, né, de desconto promocional para você. Então, se você é a pessoa que vai escolher essa terceira opção, clica no link aqui abaixo, né, entra no nosso grupo seleto ou lá no WhatsApp também, o link está lá para você receber não só o desconto de R$250, mas também o acesso com 1 hora de antecedência às 7 horas da manhã da segunda-feira. Mas eu preciso te lembrar, as vagas são limitadas. As inscrições ficam abertas apenas por alguns dias. Depois que fecha, eu realmente não posso fazer nada. Inclusive, isso é um compromisso nosso com a turma que entrou. Eu poderia deixar as inscrições sempre abertas, mas eu não teria como acompanhar todo mundo. Então a gente abre o curso, fecha uma turma e cuida dessa turma até mais na frente a gente conseguir abrir uma nova turma. Então toca agora no link, vai direto ao ponto, clica aqui porque eu estou te esperando.
Eu realmente tenho a expectativa de ser o teu mentor e te ajudar nessa jornada rumo à liberdade financeira com propósito. Valeu, Deus te abençoe nessa caminhada, estou te esperando do outro lado. Eu ando estudando, a princípio eu estava estudando day trade. Eu acho que todo mundo começa por day trade, né? O João também falou que começou. Eu tinha uma visão sobre ações mais parecida com aquelas pessoas que operam day trade, né? Que era ter ações, valorizou, vendeu e tal, e não conseguia ver pela perspectiva a longo prazo, a perspectiva de uma renda passiva, a perspectiva de uma independência financeira, que as ações poderiam ser uma grande ferramenta para mim, né? E daí eu acabei também tendo alguns lucros, mas também bastante perda, até que eu comecei a abrir meus olhos mais para o longo prazo. E aí eu conheci o João. Receber meus primeiros dividendos, ver as ações que eu comprei de início começarem a crescer dentro do mercado, se despontarem, eu ver minha carteira um pouco gordinha já, com empresas mais seguras de mercado e com elas me pagando dividendos, já vendo o meu dinheiro render, isso para mim não tem preço. A sensação do meu primeiro dividendo foi uma coisa bem engraçada, porque verdadeiramente é uma coisa bem pequenininha, né? A gente é uma gota de água no meio de um oceano. Você está investindo e quando você recebe o primeiro dividendo, pelo menos no meu caso, quando eu recebi, eu fiquei bem feliz, assim, porque era algo que eu planejava há muito tempo, mas eu não sabia como fazer, né? Então essa questão da gente entender que não é o patrimônio que importa, mas o que a gente vai receber, né? Que não é o patrimônio que paga as contas. O que paga as contas são os dividendos que vão chegar mensalmente para a gente. Então isso também foi um bloqueio.